O Brasil tem acompanhado nesses últimos 6 anos a saga que tem sido protagonizada pela Oi, a empresa que já foi a maior supertele do país. Hoje, luta para sobreviver em meio a processo de recuperações judiciais, venda de ativos para seus maiores concorrentes e infindáveis mazelas a mais. O que está por vir nos próximos meses em relação à Oi pode ser uma grande surpresa, assim como uma cartada final. Se você nunca entendeu muito bem qual foi o processo que trouxe a empresa para o cenário atual, essa é a sua chance de entender. Eu sou a Isis Franco e seja muito bem-vindo ao VP Capital. Não basta contarmos como surgiu a empresa. Muitas vezes é preciso entender qual o contexto em que ela surgiu. O cenário em questão surgiu juntamente com a criação da Telebrás, em 1972, pelo governo Médici. Para quem não se lembra, a empresa era uma estatal, responsável por ofertar todo o serviço de telefonia do país. Como você pode imaginar, a Telebrás acabou não conseguindo entregar um bom serviço, falhando principalmente no quesito inovação e cobertura de rede. Na época, no Brasil existia apenas 17 milhões de redes de telefones fixos, e os celulares eram ainda mais raros, apenas 4,6 milhões. Mas a tendência natural era que a quantidade de aparelhos crescesse, e por conta disso, em 1998, optou-se por privatizar a Telebrás. O processo de privatização da empresa foi complicado e controverso, mas resumidamente, o governo dividiu a companhia em 12 fatias regionais, e venderam essas fatias em leilão para diferentes consórcios e empresas. Um desses consórcios detinha seu capital dividido entre o grupo Andrade Gutierrez e o grupo Lafont. E foram eles, juntamente com o apoio de alguns fundos de pensão, que levaram a maior fatia do bolo, nesse caso da Telebrás. A fatia em questão consistia na cobertura norte-leste do país e havia recebido por parte do governo o nome de Telenorte-Leste. Após a aquisição, seus novos donos decidiram mudar o nome da fatia, renomeando-a para Telemar, uma vez que atendia a uma extensa faixa de litoral. Para conseguir efetivar a compra, a holding investiu apenas 200 milhões do seu capital próprio e precisou financiar 1,8 bilhões com os fundos de pensão e mais 1,5 bilhões com o BNDES, totalizando a quantia de 3,5 bilhões de reais. Foi por conta dessa dívida que, em 1999, o banco converteu esse crédito em ações e passou a deter 25% das ações ordinárias da companhia. Foi somente em março de 2002 que a Telemar decidiu criar uma divisão na empresa entre os seus serviços de telefonia fixa e móvel. E foi assim que a rede móvel da Telemar passou a se chamar Oi. A partir do ano de 2007, a marca Telemar foi extinta e a companhia unificou todos os seus serviços, passando a adotar o nome Oi para todos os produtos, como Oi Fixo, Oi Móvel e Oi Velux. Enquanto isso, o consórcio que detinha a Oi passou a adquirir outras empresas do setor para aumentar a participação da operadora no mercado. Para se tornar uma gigante do setor, a Oi recebeu uma série de investimentos, incluindo um considerável volume de recursos do Estado. Nesse contexto, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica realizaram aportes nas ações do grupo em 2008. O que a empresa não poderia imaginar é que a maioria das suas novas aquisições, ao invés de se revelarem um bom investimento, se mostraram na realidade um grande problema para a empresa. Um exemplo disso foi a aquisição da Pegasus, provedora de serviços de dados que tinha como sócios empresas que adquiriram a Telemar na privatização, Andrade Gutierrez e Lafont. A Oi comprou a Pegasus por 335,8 milhões de reais e ainda assumiu as dívidas da empresa, que somavam mais de 339,1 milhões de reais. Segundo o consórcio, a compra visava transformar a operadora de telefonia fixa em uma prestadora de serviços de voz para clientes empresariais. Mas na prática, a aquisição fez com que a Oi, além de perder seu capital de caixa, contraísse dívidas sob a promessa de, após lucrar com a aquisição, conseguir quitar os valores devidos. No ano seguinte, em 2009, outra possibilidade de negócio atraiu a atenção da Oi. Na época, a Brasil Telecom, outra grande telefonia que já havia surgido a partir do fatiamento da
da Telebrás, anunciou que estava à venda. A empresa até então detinha forte presença nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, regiões essas que a Oi ainda não estava 100% presente. A ideia de adquirir a marca se tornou muito atraente, principalmente pelo fato de, se caso isso ocorresse, a Oi se tornaria a primeira empresa de telecomunicações brasileira a estar presente em todas as regiões do país. Talvez tenha sido por esse motivo que a Oi tenha decidido por adquirir a marca e, para isso, desembolsar 5,8 bilhões de reais. Na época, o valor foi considerado acima do mercado, mas permitiu que a companhia operasse em todo o Brasil. O que mais uma vez veio como contragolpe em mais uma aquisição foram as dívidas que a recém-adquirida Brasil Telecom acumulava, que na época já equivalia a mais de 3 bilhões de reais. Diante desse cenário, o próprio mercado na época passou a especular e levantar questionamentos. Se de fato a Oi estava realizando bons investimentos, ou se ao invés de estar contraindo novas marcas, não estaria simplesmente adquirindo novas dívidas e mais problemas para solucionar. Mas bom, você se lembra que eu disse lá no começo desse vídeo que essa história era dramática? Pois bem, é aqui que as coisas começam a não somente desandar, mas a ficarem um tanto quanto descontroladas. No ano de 2013, a Oi já colecionava uma dívida de 41 bilhões, que era um resultado das suas dívidas pessoais somadas às dívidas das suas últimas aquisições. Foi nesse momento que um novo negócio surgiu no radar da empresa. Na época, uma das maiores companhias de telecomunicações de Portugal, a Portugal Telecom, propôs para a Oi se fundirem, criando assim uma mega corporativa, que teria receita média anual de mais de 37 bilhões de reais. Para fechar esse negócio, as duas empresas se comprometeram a executar um plano de ação, que consistia em 3 etapas. Na primeira etapa, a Oi se comprometia a realizar uma capitalização com os seus principais acionistas, como o BNDES, os fundos de pensão, além de novos investidores internacionais. Dessa rodada, a empresa conseguiu levantar 8,25 bilhões de reais. Em contrapartida, a empresa portuguesa deveria investir no negócio o equivalente a 5,71 bilhões, que foi de fato feito, mas não através da injeção desse capital em dinheiro, mas em forma de ativos da empresa. O segundo passo do plano de fusão consistia em acabar com o consórcio de capital fechado que controlava a Oi, aquele mesmo que comprou a Telemar em leilão e era controlado pela Andrade Gutierrez e o grupo Lafonte. Dessa forma, as ações desses acionistas seriam convertidas em ações diretas da Oi. A terceira e última etapa consistia na fusão em si, dando origem a uma nova marca chamada Corpco, que viria com uma grande promessa de ser uma multinacional da telecomunicação. Acontece que durante essa última etapa os negócios desandaram. Isso porque, enquanto a negociação acontecia, descobriu-se que aqueles valores de 5,71 bilhões de reais que a Portugal Telecom havia colocado no negócio em forma de ativos, na realidade jamais apareceriam. Na prática, a empresa portuguesa adicionou a essa quantia quase 3 bilhões de reais, que eram na verdade papéis de dívidas que ela tinha a receber do grupo português Rio Forte. Grupo esse que pouco tempo após a fusão das duas empresas anunciou falência, deixando para a Oi um grande calote português. O pior é que, como as empresas já haviam se fundido, não havia como cancelar o negócio. A Oi realmente levou esse prejuízo e o máximo que pôde fazer foi reaver a participação da Portugal Telecom na nova empresa. Esse era, portanto, o terceiro negócio na sequência que a Oi se envolvia, e que ao invés de lucros, literalmente lhe renderam apenas mais dívidas. Para piorar ainda mais essa história, enquanto tudo isso acontecia, a própria Oi se endividava cada dia mais, uma vez que não estava cumprindo com os requisitos mínimos de qualidade em relação aos seus serviços e, como consequência disso, recebia com frequências multas milionárias vindas da Anatel. E não para por aí. O ano em questão era 2016 e você talvez deve se lembrar que naquela época o Brasil estava vivendo um grande boom dos aparelhos celulares e cada vez menos pessoas mantinham linhas fixas em suas casas. E a Oi era também, como você deve se lembrar, a grande referência em telefone fixo, mas não na rede móvel. Todos esses fatores levaram a Oi para o próximo capítulo da sua história. Mas antes de terminarmos essa história da Oi, você sabia que a AUVP Investimento se tornou AUVP Capital? Se você tem mais de 300 mil reais investidos, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code para agendar uma reunião com os nossos consultores. Em
2016, a Oi enfrentava uma crise financeira sem precedentes. Com uma dívida acumulada de cerca de 65 bilhões de reais, a empresa foi obrigada a tomar uma medida drástica: solicitar uma recuperação judicial. Esse pedido, realizado em junho daquele ano, tornou-se o maior processo de recuperação judicial da história do Brasil até então, sendo superado anos mais tarde apenas pela ação aberta pela Odebrecht. A iniciativa de abrir esse processo visava proteger a empresa de seus credores e permitir uma reestruturação das suas operações e finanças. Como vimos aqui, a situação da Oi surgiu como resultado de anos de decisões de investimentos mal sucedidas e aquisições que aumentaram significativamente sua dívida. Diante desse cenário, a Oi apresentou um plano de recuperação judicial que envolvia a reestruturação da empresa em 4 unidades de negócio: torres, ativos móveis, data centers e fibra ótica. O objetivo era continuar operando enquanto renegociava suas dívidas, mantendo assim os serviços essenciais para os seus clientes. O plano foi aprovado em setembro de 2016. Uma das primeiras ações dentro do plano de recuperação foi o aumento de capital social, que foi alcançado em 2019 com um levantamento de 4 bilhões de reais, valor utilizado para manter as operações da empresa e iniciar o pagamento das dívidas. Outra medida importante foi a venda de ativos. Em dezembro de 2020, a Oi vendeu sua operação de telefonia móvel para um consórcio formado pelas suas principais concorrentes, a Claro, a TIM e a Telefônica. Esse acordo gerou recursos para a quitação de 16,5 bilhões de reais do valor total dos seus débitos. A recuperação judicial da Oi envolveu diversos desafios legais e operacionais. O Ministério Público Federal, por exemplo, levantou questões sobre a venda dos ativos móveis, alegando possíveis violações à concorrência. Houve também disputas com bancos credores que solicitaram a prorrogação do processo e o bloqueio dos recursos obtidos com a venda de ativos para garantir o pagamento de suas dívidas. Apesar das dificuldades, a Oi conseguiu cumprir várias etapas do plano de recuperação. Em agosto de 2022, a saída da recuperação judicial foi condicionada à venda de mais ativos, incluindo 1.000 sites de infraestrutura da operação fixa. A empresa foi finalmente liberada desse processo em dezembro de 2022, mas as dificuldades persistiram, levando a Oi a solicitar um novo pedido de recuperação judicial em março de 2023. Sim, meus amigos, a Oi abriu um novo processo de recuperação judicial, assim que saiu do que já se encontrava. Vale ressaltar que, legalmente falando, a empresa só pode solicitar um segundo processo como esse 5 anos após ter saído do primeiro. Mas nesse caso, foi solicitado um pedido de urgência e a empresa acabou conseguindo o benefício. Afinal, estava muito claro que se não fosse assim, ela não seria capaz de resistir. Como o pedido foi acatado e protocolado, a previsão é que agora, no mês de julho de 2024, ocorra a primeira sessão de venda de mais ativos da companhia. Dessa vez, a Oi irá tentar vender a sua base de clientes da Oi Fibra. Após a venda do seu cliente Co, nessa próxima oferta ao mercado, a empresa irá ficar com a sua infraestrutura de cobre, com o Oi Fibra, incluindo seus serviços de banda larga, telefonia fixa e tudo mais. Ficará também com o Oi Soluções, que são serviços B2B de telefonia e banda larga para empresas. E por fim, também lhe restará as suas subsidiárias, que prestarão serviços na área de telemarketing, assim como a DTH, que é o seu serviço de televisão por assinatura. Sabendo de tudo isso, me conta aqui nos comentários, você acha que é possível que essa seja a season finale da Oi? Ou será que ainda vem aí algum plot twist nessa história? E é isso, esse foi mais um vídeo da UVP Capital. Se você gostou, curte, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo.